Aqui cada qual contou a sua história e eu acho bem bacana a mesa quando nós podemos falar das diversidades. E eu vou começar dizendo que a sociedade que nos escraviza, porque nós fugimos do estereótipo que foi determinado pela forma da indústria da moda, ditada por esse capitalismo selvagem, machista, que nos assola. Eu quero contar para vocês que a principal, eu acho que assim, uma violência contra as mulheres com deficiência, mas assim, que a mim incomoda, mas que dói muito, é nós sermos invisíveis diante dos olhos das nossas pares sem deficiência. Então aqui, a título de provocação mesmo, eu deixo uma pergunta. Sororidade seletiva, pode ser? Existe? Então, nós estamos todas muito falando em sororidade, e esse tema é bem bacana, que a gente tem que trazer mesmo, esse conceito da irmandade, mas é uma irmandade que faz. Eu sou uma mulher com deficiência faz cerca de 11 anos. Eu já estive desse lado do balcão onde vocês estão hoje. E hoje eu estou desse outro lado do balcão, então eu tenho autoridade para dizer como é ser mulher sem deficiência e como é ser mulher com deficiência. E eu posso dizer com segurança que é assim uma mudança da água para o vinho. Vinha eu muito bem na tua carreira, na profissão, sendo advogada, bem sucedida, bem bacana, quando de repente eu sou atropelada por uma cegueira em ambos os olhos. Desse marco em diante, eu tenho que fazer aqui um break para dizer que até um dia antes da cegueira, eu era conhecida como a doutora Débora Prats, advogada, blá blá blá. No dia seguinte eu fico cega e eu então sou conhecida como a advogada cega. Quando eu saio com a minha bengala, então eu também sou conhecida como aquela advogada, a ceguinha. Aí mais pra frente, eu decidi por uma questão pessoal de pegar um cão-guia. Então eu passei a ser conhecida como a mulher do cachorro. Eu virei a mulher do cachorro. É até bem bacana, porque o Dino é uma relação bem bacana. A gente não tem assim um desgaste. Então ser casada com a mulher do cachorro, eu posso dizer que a minha relação é sublime. Então vocês vejam que a primeira coisa que me aconteceu foi eu ter perdido o nome. Ora, mas como eu posso ter perdido o nome se eu era o mesmo ser? Não, mas aí eu descobri que as opressões, elas se somam. Antes da cegueira, eu sentia uma opressão decorrente do gênero. Quando eu passo a ser mulher com deficiência, eu sinto que nós podemos ainda, a opressão é tanta que a gente consegue acumular opressões. Então hoje eu sinto a opressão decorrente do gênero, eu sinto a opressão decorrente da deficiência, e outras mulheres sentem porque são mulheres com deficiências, são negras, são mulheres faveladas e vai por aí afora, as opressões se somam. Então aí eu conheci a interseccionalidade. Hoje eu pratico o feminismo sob a perspectiva da interseccionalidade, e eu acho que esse é um grande legado que o feminismo deixa para a humanidade, é essa visão interseccional. Isso é algo assim bem bacana. E então, a gente voltando nessa fala das mazelas da mulher advogada, da mulher com deficiência advogada antes e o depois, eu tenho assim a tristeza de dividir com vocês o quão difícil é você competir nesse mercado de trabalho com o estereótipo de ser mulher com deficiência. Isso é uma coisa que nos assola, porque as pessoas, a sociedade vê na mulher com deficiência, como eu estava dizendo, uma aqui das nossas palestrantes, acho que até no vídeo da Marina, que a sociedade vê antes a cor da pele
para depois identificar a pessoa. E eu posso dizer, como mulher com deficiência, que a sociedade vê, antes do ser, a sociedade enxerga a bengala, a muleta, o cão-guia, a cadeira de rodas, e depois vem a pessoa, vem o ser. Então, esse estereótipo nos retira do mercado de trabalho, porque para o mercado de trabalho, você vai procurar um emprego, a primeira coisa que as pessoas dizem é que o empresário exige boa aparência. O que é boa aparência? Boa aparência é você ter um corpo que combine com a forma, com esse estereótipo, né? Com a forma da indústria da moda ditada pelo capitalismo. Quem não cabe nessa forma, como é o caso das pessoas com deficiência, da mulher com deficiência principalmente, está banido, está fora do mundo, está fora da realidade. E aí, a gente fica pensando um pouquinho num tema bem interessante, que é a plasticidade. O que é a plasticidade? É essa mutação, é esse poder que tem o nosso corpo de se adaptar às mais diversas situações. Mas dentro dessa plasticidade, por exemplo, eu sendo uma mulher cega, o meu cérebro, por exemplo, ele passou por essa metamorfose e hoje eu tenho que me virar com os sentidos remanescentes. Por isso que para mim é muito importante quando as pessoas falam fora do microfone, para eu poder me situar. Então, a plasticidade, ela vem naturalmente, só que a sociedade não aceita. Ultimamente, então, que nós estamos vivendo essa epidemia do fitness, né? Essa falácia que todo mundo, não, isso é bacana, porque isso é orgânico, porque isso nós estamos pensando na saúde. É mentira. Isso ninguém está pensando na saúde. Isso são os grandes empresários dessas academias e de toda o comércio que gira em volta, o cosmético e etc, que estão tentando, dentro da perspectiva de que o corpo é sim um objeto, esses empresários capitalistas, eles ficam engendrando a obsolescência programada do corpo das pessoas, porque as pessoas nunca estão satisfeitas com o corpo que tem, e por mais que a gente malhe nas academias, ninguém nunca vai conseguir ter o corpo que esses capitalistas estão sempre alterando. Agora a moda é botar um peito maior, então todo mundo vai, faz fila no cirurgião plástico e muda, bota o peito grande, agora o peito é pequeno, agora as nádegas têm que ser maior, agora é modelo de coração, agora é isso. Então a gente passa uma vida tentando buscar o corpo que a gente entende como sendo um corpo bacana, mas a gente nunca vai achar esse corpo. Então, isso é algo de bastante relevante para nós, pessoas com deficiência, porque o nosso estereótipo foge completamente a essa cultura fitness. Então, nós temos aí essa moda nas academias. Outro dia eu estava ouvindo pessoas conversando e dava a entender que as pessoas pensavam assim: ô fulaninha querida, que corpo você quer ter agora? Qual é o modelito do corpo que você está escolhendo? Que corpo é esse? Qual é o corpo do ser humano? Então, as pessoas, as mulheres com deficiência que têm os seus corpos diferentes, estão excluídas do mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho pede um corpo que seja, segundo o capitalismo, adequado para você ser, por exemplo, uma pessoa que vai atender a porta. Uma pessoa que vai atender a porta não pode ser uma pessoa que usa uma bengala, não pode ser uma pessoa na cadeira de rodas, não pode ser uma pessoa que tem ananismo, porque isso daí já afugenta, por exemplo, as pessoas de dentro de uma loja. Então, isso são situações que a gente passa, que são assim situações terríveis. O mercado de trabalho se fecha completamente. E então a violência contra as pessoas, contra as mulheres com deficiência é algo que ninguém fala. Por quê? Porque nós sofremos essa invisibilidade, esse fenômeno terrível. Então, é preciso sim que quando a gente fale aqui em sororidade, que a gente preste atenção, que não pode haver nós, entre irmãs, nós temos que nos abraçar. Eu frequento alguns coletivos feministas de teimosa que eu sou, porque quando eu chego, todo mundo me recebe muito bem. Mas quando eu abro o meu discurso, que olha, nas reuniões,
nós temos que ter acessibilidade. Pronto, aí a coisa eu já não sou mais bem-vinda, porque eu sou uma pessoa que dou trabalho, porque para eu poder frequentar os lugares eu preciso de acessibilidade, e a acessibilidade, ela representa, as acessibilidades são os meus direitos fundamentais, e eles não podem ser relativizados. Aqui todos os juristas aqui na mesa presente, as juristas sabem que os nossos direitos fundamentais não aceitam relativização. Então, mais para as pessoas com deficiência, tem que aceitar. Nós temos que aceitar. Nós temos que ser excluídas e temos que sorrir. Vocês vejam, as ruas, o público foi feito para os homens, pelos homens e para os homens. Outro dia eu tomei um carro que tinha aí no GPS e vinha dizendo: à direita vira a rua João não sei das quantas, depois a rua Bernardo não sei das quantas, e só falava nome de ruas de homens. Homens sentando. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei pro motorista: escuta, eu aqui estou prestando aqui atenção nesse negócio, porque serve presta muita atenção no som. Eu falei: escuta, aqui eu não ouço falar, é comum, o senhor ouve muito ruas com nomes de mulheres? Eles falam: agora que você está falando, você sabe que eu nunca parei para pensar, mas eu acho que não. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa e eu vi perto da minha casa, eu não tenho nenhuma rua com nome de mulher. Aí você vem e diz assim: não, mas tem a princesa a rainha Elizabeth, tem a princesa Isabel. Isso corresponde à exceção que vem confirmar a regra de que nós não somos homenageadas. As ruas não foram feitas para nós. E agora eu deixo uma pergunta no ar: alguém aqui, além da princesa Elizabeth, blá blá blá, essas assim comuzinhas, conhece alguma rua que homenageia uma mulher com deficiência? Garanto que não, porque eu não conheço. Eu fui procurar, eu fui pesquisar e eu não conheço uma rua que homenageie uma mulher com deficiência. Isso mostra que nós estamos fora do espaço público. E aí ainda vem aqui, claro que a gente não pode deixar de falar, uma primeira-dama agora que permite que a sua matéria saia com a bela recatada e do lar. Isso, a bela, a forma, a beleza, o culto ao corpo, tudo isso que a gente já vem falando sobre plasticidade, blá blá blá, sobre que corpo é esse que você quer usar agora. Você troca o seu corpo, bota a cintura, tira a cintura, no bisturi dos médicos. E aí então vem bela recatada e do lar. Quer dizer, do lar é cruel, porque mostra bem que o nosso espaço ainda hoje, em 2018, é o privado, é o do lar. A rua não foi feita, nós estamos na porta para dentro e os homens vão para a polis, da porta para fora. Isso para nós tem uma importância incrível, porque nós mulheres com deficiência, nós não podemos sair de casa. Enquanto as mulheres sem deficiência estão já galgando seus primeiros passinhos, nós mulheres com deficiência não temos a menor oportunidade. Nós ainda não nascemos em questão de oportunidade. E isso para nós é uma coisa terrível, terrível de fato. Então a gente volta de novo na tal da sororidade seletiva. Como é que pode uma coisa dessas? Então, assim, já para encerrar, eu já falei um pouco para vocês entenderem esse contexto da mulher com deficiência. Eu venho e digo em relação ao mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho, ele corresponde à nossa dignidade. Hoje em dia, você se apresenta socialmente como sendo: é a doutora Débora Prates, é advogada e tal. Sim, mas hoje eu sou uma advogada que foi banida da profissão pelo PJE. Para quem não tem nenhuma familiarização, nem não conhece, o PJE, o Processo Judicial Eletrônico, que ele foi criado, foi enfiado em cima de todos os advogados e quem milita na justiça, as juízas e todo mundo que está trabalhando com a justiça. Ele é um horror, todo mundo sabe que ele é um horror. Agora, o CNJ, claro que ele sabia, até porque o CNJ ele é composto de saberes jurídicos incríveis, assim é o que consta, né? Mas na prática a gente não vê essas coisas acontecem. Por quê? Porque eles jogaram na gente um PJE rigorosamente inacessível. Eles não fizeram, o conteúdo não é codificado, pelo que os meus leitores de tela leem nada, absolutamente nada. Então eu fui banida da profissão. Então vocês vejam como é cruel o mercado de trabalho para as pessoas, para as mulheres com deficiência. Ora, então como nós podemos ter um poder judiciário que exclui? E agora vocês vão ficar chocados, porque nós temos
uma 40ª ata do Comitê Gestor do PJE, do CNJ, ata 40, que ela é de setembro de 2013, sendo que o PJE é de dezembro de 2013, portanto, ata essa anterior. Vem lá, quesito acessibilidade, mais ou menos assim. Para os idosos que também sofreram muito com a instalação do PJE, até nós podemos lhes dar cursos de formação, mas para os deficientes visuais, nós não podemos lhes devolver a visão. Portanto, façamos pelos demais. Está escrito, está escrito. Então, isso mostra o quanto as pessoas com deficiência valem nada no valor da Bolsa de Valores Humanos, onde tudo é simbólico. O homem, já a nossa taxação, né, nós temos a espécie humana, ela vem encabeçada pelo homem, né? Então nós somos o homem sapiens, o homem sabido, que vem lá e representa. Nós mulheres não estamos representadas. Então, nesses valores simbólicos humanos, o homem sem deficiência vale mais que a mulher sem deficiência. Somando-se as duas figuras, elas valem mais do que o homem com deficiência. Computando-se essas três figuras, nós temos que o homem sem deficiência, a mulher sem deficiência e o homem com deficiência valem mais do que a mulher com deficiência. Tudo isso é simbólico. Então, quantas pessoas aqui vocês podem me dizer que conhecem no topo das pirâmides empresariais mulheres que conseguiram chegar à presidência de uma empresa? Já são poucas. Agora, me enumerem quantas são essas mulheres com deficiência que conseguiram cargos de destaque. Eu não conheço, e olha que eu pesquiso. Em questão de violência sexual, nós mulheres com deficiência, nós somos enormemente mais vulneráveis. Nós temos casos, que aqui o meu tempo já acabou, de mulheres cadeirantes que são, isso é assim aos montes, minha gente, que são jogadas nas camas pelos seus parceiros, pelos seus companheiros, que as estupram, que as obrigam a fazer sexo com eles, contra a vontade delas, porque é muito fácil. Ai, que fácil! Ela não pode se levantar, ela não pode se defender. A cega também não sabe, se ela correr, ela bate com a cara na parede. Então, é muito comum as mulheres com deficiência serem violentadas, serem estupradas, e ainda os seus maridos chegam ao requinte de crueldade de dizer assim: olha, se vocês denunciarem, eu retiro de vocês o benefício assistencial, eu deixo vocês trancadas no quarto, vocês não vão conseguir ir ao banheiro, não tem o que comer. E essas maldades existem. E as mulheres que querem registrar essas ocorrências, essas notícias criminosas, elas sequer conseguem sair à rua, porque as mulheres sem deficiência têm que fazer uma via crucis. E as mulheres com deficiência não conseguem fazer essa via crucis, porque quando elas põem o pé na calçada, as árvores têm as raízes aflorando, então as mulheres cadeirantes não conseguem andar, as mulheres cegas não conseguem. Mas vamos dizer assim, passando por isso tudo, então elas vão tomar a condução. Os ônibus não têm plataforma elevatória, as plataformas das vias férreas são completamente irregulares, mas vamos dizer que elas também são assim muito corajosas, que elas conseguiram vencer isso tudo. Quando chegam nas delegacias especializadas, ali a entrada não é acessível. Não tem rampa, não tem piso tátil. Vamos dizer também que elas consigam, elas venceram isso tudo. Essas são aquelas mulheres assim maravilhosas. Quando elas chegam, os profissionais não conhecem absolutamente nada sobre o trato relativo às mulheres com deficiência. Essas mulheres não conseguem ser atendidas. As cegas, por exemplo, os agentes, eles se dirigem aos seus acompanhantes, como se nós não tivéssemos cérebros. As mulheres surdas, elas não conseguem sequer se manifestar, porque ninguém sabe Libras e não há profissionais especializados. Os delegados não sabem atender, as juízas, os juízes também não sabem tratar, não há
nenhuma campanha sobre acessibilidade atitudinal, como trabalhar com essas pessoas, com essas mulheres. Então, como meu tempo também já acabou, eu quis trazer um pouco aqui para vocês do panorama do que é ser mulher com deficiência. Simbolicamente, nós valemos nada. Tudo é simbólico. Claro que aqui ninguém se assume preconceituoso, aqui todo mundo é maravilhoso. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós para a gente poder depois olhar para fora. Nós precisamos encontrar alteridade para que a gente possa, assim, falar de sororidade. Sororidade seletiva, por favor, não mais. Obrigada. É muito triste, viu, falar essas coisas. Eu não gosto de falar essas coisas, mas a gente tem que falar, porque essa é a minha realidade. Seria bom que não existisse, exato, mas enquanto existir a Marina, eu, a Giovana, nós temos que contar essas coisas tristes, que nós temos que dividir isso com a sociedade. Bom, nós temos que encerrar o evento, porque eu já passei muito da hora e vou levar um puxão de orelha de cada lado. E eu quero te dar a palavrinha e eu quero agora agradecer muito a presença de vocês. A gente precisa desse diálogo. Eu pratico esse feminismo dialógico, em que ao mesmo tempo que você ocupa o seu lugar de fala, você ocupa o seu lugar de escuta. É muito importante ouvir a outra é muito importante para o nosso crescimento.